que quando a gente fala que a gente pode dizer não para as pessoas, né? É uma das coisas que o livro até ensina técnicas para isso, e que você não precisa dizer sim para todo mundo, que você não precisa também trabalhar tanto, trabalhar em vários lugares, até inclusive para você ganhar mais. Por quê? Porque quando você foca, lembrando aqui da outra imagem, quando você foca em uma única coisa, né? Imagina essa setinha sendo o seu consultório. Quando você foca no seu consultório, você vai conseguir dar mais atenção para a sua secretária, você vai conseguir dar mais atenção para o seu paciente, você vai conseguir melhorar, agregar mais valor para a experiência da consulta do seu paciente. Inclusive pode custar a sua, né? Quantas vezes eu já não cochilei, saindo, entrando de plantão. Então é uma coisa muito louca, que a gente entra nesse transe que eu chamo, né? E às vezes é difícil da gente sair. Porque a gente fica se motivando por dinheiro, mais dinheiro. Não, um plantão é R$1.000 e poucos a mais, por 12 horas eu vou lá só para dormir, faço um esqueminha, não sei o quê. Não, cuidado. Cuidado porque numa dessa, enfim, tudo pode ir por água abaixo, sua vida pode ir por água abaixo. Então, por que além disso vindo da faculdade, né, a gente tem esse mau exemplo desde a faculdade, e na residência se intensifica, né? Porque na residência são 60 horas por semana que você tem que cumprir de carga horária, mais os plantões extras, mais, enfim, tudo aquilo que você tem que fazer por fora, né? Que te disseram que tem que fazer. Só que, de novo, o empreendedor ele tem que ser questionador. Quem disse que você precisa fazer aquele monte de coisa que estão falando para você fazer? Quem disse? A residência, eu lembro muito do meu mestrado, minha orientadora virou para mim e falou assim, na época quando eu entrei no mestrado, por exemplo, uma das coisas da entrevista que me perguntaram foi, você está disposto a abrir mão desse? Eu precisava de 20 horas para fazer o mestrado. E a banca me perguntou assim, você está disposto a abrir mão de um vínculo público que você tem? Eu tinha 2 vínculos públicos federais na época, eu era perito do INSS e eu era médico preceptor aqui na Federal do Amazonas, na universidade. E aí perguntaram, você está disposto a abrir mão de algum desses vínculos para poder fazer o mestrado? E eu disse que sim. E eu tive que abrir mão. E eu abri mão do meu concurso lá de perito médico, que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Não é que o mestrado mudou a minha vida, mas fazer o mestrado foi a primeira mudança ali, foi um dos primeiros passos que eu dei na minha transição. Desse médico workaholic para um médico mais essencialista, que eu me considero hoje. Então, eu lembro que a minha orientadora, durante certo momento, ela virou para mim e falou assim, ó, isso aqui é um investimento. Você está investindo na sua carreira, você está investindo no seu conhecimento. Tira o foco do dinheiro. Eu sei que como médico a gente aprende a focar no dinheiro, mas esquece o dinheiro, foca na sua carreira. Eu trago isso para vocês também. Quando a gente fala, por exemplo, aqui do CVM, que o CVM não é um custo, é um investimento, é isso que a gente está falando. É você entender que você vai pagar o preço financeiro, depois você vai pagar um preço de tempo que você precisa se dedicar para aprender, depois você precisa pagar um preço, por exemplo, de energia para focar nisso. E aí, às vezes, você vai ter que dizer não para outras coisas. Por exemplo, vou citar aqui o colega que acabou de entrar na live, que é um amigo que se tornou um amigo querido, que é o João Paulo, oftalmo lá do Rio, oftalmo dos sambistas. O João Paulo, recentemente, ele até compartilhou com a gente aqui numa das lives, está até publicado no nosso canal do YouTube, ele compartilhou que, recentemente, ele de forma elegante, ele chegou para um vínculo que ele tinha, que não estava mais satisfazendo ali os desejos dele, e ele falou, olha, eu não consigo mais dedicar o tempo que eu dedicava antes para cá, porque eu vou focar no meu consultório. E o que aconteceu com ele é um grande exemplo desse livro, o que o livro fala, né? Que é você conseguir dizer não com elegância. E quando você faz isso, respeitando a outra pessoa, a pessoa que você está comunicando o seu não com elegância, não é que as pessoas vão ficar com raiva de você, elas vão te respeitar mais. E foi isso que aconteceu contigo, não foi, João? O pessoal da clínica falou, não, doutor, pelo amor de Deus, a gente entende, né? O senhor vai focar lá nas suas coisas, mas, poxa, será que o senhor não poderia vir aqui só para operar? Que, inclusive, era uma das coisas que ele sempre quis, ir só para operar. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala que a gente pode dizer não para as pessoas, né? É uma das coisas que o livro até ensina técnicas para isso, e que você não precisa dizer sim para todo mundo, que você não precisa também trabalhar tanto, trabalhar em vários lugares, até inclusive para você ganhar mais. Por quê? Porque quando você foca, lembrando aqui da outra imagem, quando você foca em uma única coisa, né? Imagina essa setinha sendo o seu consultório. Quando você foca no seu consultório, você vai conseguir dar mais atenção para a sua secretária, você vai conseguir dar mais atenção para o seu paciente, você vai conseguir melhorar, agregar mais valor para a experiência da consulta do seu paciente, você vai conseguir, inclusive, fazer cursos como o CVM para poder trazer, agregar mais valor, mais ferramentas para o seu consultório particular. E eu não estou falando só do CVM, não. Existem várias outras coisas que você pode fazer para incrementar isso.
isso. O fato é que, quando você agrega mais valor para o seu consultório, para a experiência do seu paciente, esse paciente ele vai enxergar esse valor, ele vai perceber esse valor, ele vai pagar mais. Então, ao invés de você ganhar ali, por exemplo, sei lá, R$30 numa consulta de plano, R$100 num procedimento de plano, você vai conseguir agregar valor para ganhar 10 vezes mais do que isso, seja na consulta, seja no procedimento. Entende? Faz sentido isso para você? O grande lance não é que você vai... esse livro ele ensina a gente enfim, a ganhar menos ou a viver com menos. Não. Talvez no início é uma das coisas que ele também ensina. Você precisa aprender a viver com menos. Na verdade, existem alguns conceitos de riqueza que diz que é o seguinte: a riqueza ela não é medida por quanto você ganha. A riqueza ela é a diferença entre financeira, né? Existem várias formas de riqueza. A riqueza financeira ela é medida entre a diferença em quanto você ganha e quanto você gasta todos os meses ou todos os anos. Então, se você ganha 5 mil por mês e gasta 7, você é uma pessoa de classe média endividada. Sabe? Você não é rico. Se você ganha 50 e gasta 55, você é um rico pobre. Você é uma pessoa que tem um alto padrão, mas vive devendo, vive com a corda no pescoço. Tem que ter um bom acompanhamento médico, tem que ter uns cuidados com saúde redobrados, porque você não pode adoecer. Então você tem que ser um senador, você tem que ter um vínculo público com um salário estratosférico para você poder adoecer e ter um salário ali adequado para manter seu padrão de vida alto. Agora, quando você ganha 5 e gasta 2,5, você tem 2,5 de lucro, de reserva. Se você faz isso de forma constante e você aprende, por exemplo, a investir na bolsa ou a investir num negócio, você multiplica esses R$2.500 por mês, daqui a pouco você pode se tornar um milionário com R$5.000.